Em entrevista a jornalistas no programa Roda Viva nesta segunda-feira, Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, rebateu declarações de Gilmar Mendes e retrucou um jornalista da Folha de São Paulo a respeito de áudios publicizados por ele em 2016. Os áudios referiam-se a conversas entre Lula e Dilma que evocavam uma tentativa patente de obstrução de justiça. O jornalista iniciou seu questionamento. Vou começar falando. O senhor falou que é um tema menor, mas acho extremamente importante. O senhor tomou a decisão de liberar um áudio em relação à nomeação dele para a Casa Civil. O senhor falou em transparência que era para ele evitar uma prisão. A decisão acelerou o processo de impeachment de Dilma, mudou o cenário político no país e teve seu papel na eleição de Bolsonaro e na sua escolha para o Ministério da Justiça. No ensejo, o jornalista inquiriu se esse teria sido o maior erro de Moro na Operação Lava Jato e relatou que, em ligações de Lula para outros indivíduos, como Michel Temer, o assunto não teria sido mencionado. Moro rebateu. De forma nenhuma. Veja, o ex-presidente Lula ia ligar para o Michel Temer e falar que estava querendo escapar da justiça e por isso viraria ministro? Iria falar isso francamente com Temer, que era apontado como uma das pessoas que estaria trabalhando pelo impeachment de Dilma? Dá-se importância para esse áudio e não existe, como se a pessoa fosse simplesmente confessar seus crimes. Estamos falando de março de 2016. Me foi passado que existia uma aparente tentativa de obstrução de justiça e havia áudios muito claros nesse sentido. Ademais, Moro ressaltou que agiu com transparência e a pedido da Polícia Federal e do Ministério Público. O que se entendeu a pedido da Polícia Federal e do Ministério Público era que aqueles áudios tinham de vir a público, a bem do interesse público, para evitar aquela situação de obstrução de justiça. O interesse era unicamente relacionado àquele processo. Se teria reflexo político, impeachment ou não, não era responsabilidade do juiz. O juiz tem de tomar a decisão correta para o processo. Naquele momento, proferiu uma decisão fundamentada. Ele acrescentou ainda que a decisão foi plenamente fundamentada, não havendo espaço para teorias conspiratórias. Eu argumentei quais eram os motivos para tornar aquilo público e tornei público. Está tudo lá. As razões estão lá, não existem razões obscuras em relação àquela situação. Diante de uma situação de obstrução de justiça em que se buscava o foro privilegiado para não responder mais à investigação, a opção foi tornar tudo público. Após o jornalista mencionar uma fala de Gilmar Mendes, que teria considerado uma manipulação, Moro rebateu e deu uma lição de moral para o ministro do STF. Não houve manipulação nenhuma. Aqueles áudios revelavam que havia uma obstrução de justiça pura e simples. Todos os áudios foram encaminhados ao STF, que pôde fazer sua avaliação. É muito fácil pegar algo de 2016 e dizer agora que não teve culpa nenhuma e foi manipulado. Não existe nada disso. Ele tomou a decisão dele na época, ele que assuma a responsabilidade pela decisão que tomou. Nada ali foi objeto de manipulação ou de qualquer falsidade. Questionado a respeito de como se sentiria defendendo pautas que não defendia anteriormente por ser ministro de Bolsonaro, como o caso da retirada de radares em rodovias federais, ele respondeu: Veja, fui convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser ministro, e nós assumimos o compromisso de um núcleo duro. Combate à corrupção, ao crime organizado, à criminalidade violenta. Tem outras atribuições e isso tem sido trabalhado. Ademais, ele assestou como a posição ideológica do presidente sempre foi clara. O presidente entendeu que tem uma política e nunca escondeu. Ele sempre foi transparente. Havia uma percepção do presidente de que havia um exagero na execução de multas em rodovias. Moro afirmou ainda que respeita a cadeia hierárquica e o posicionamento do presidente Bolsonaro. Moro afirmou: Eu não contrario o presidente publicamente, há uma cadeia de comando. Foi tomada uma decisão com base no seu entendimento e houve uma decisão da Justiça restabelecendo os radares. No ensejo, o ministro esclareceu que entende alterações realizadas pelo Congresso em projetos de lei. Sobre o Congresso não aprovar uma parte específica, isso é normal, faz parte do jogo democrático. Foi uma proposta apresentada e houve deliberação do Congresso.
Coletiva à imprensa, ontem à noite, o INEP confirmou que os problemas na correção do Enem já foram revistos. As inscrições para o SISU, que começaram hoje, foram estendidas até domingo. Os estudantes terão 2 dias a mais para fazer a inscrição no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que utiliza as notas do Enem para a seleção de alunos para ingresso em universidades públicas e institutos federais de todo o país. O SISU vai estar aberto aí no prazo que era previsto, façam a inscrição e para quem tiver qualquer problema a gente está estendendo em mais 2 dias aí, sábado e domingo, termina domingo agora o prazo para inscrição. O prazo foi estendido por conta de inconsistências no resultado de algumas notas do Enem. O erro ocorreu na gráfica que imprimiu as provas e atingiu cerca de 0,1% dos alunos em 4 cidades: Viçosa, Ituiutaba e Iturama, em Minas Gerais, e Alagoinhas, na Bahia. A gráfica imprime a prova, uma prova, e um cartão resposta. Uma outra máquina pega essa prova, faz a associação com o gabarito e grampeia. Nesse momento há o casamento, a associação entre a prova e o participante. Nesse processamento na gráfica foi onde ocorreram essas inconsistências. Segundo o presidente do INEP, o processo de correção do Enem será reavaliado. A expectativa é que com o Enem digital, esse tipo de problema não aconteça mais. O aluno ele preenche a prova no próprio computador e aquilo já vai pelo sistema. Então eu não vou ter esse tipo de erro de associação, não vai acontecer porque não vai ter cartão de respostas em papel. Então esse erro desaparece com a prova digital já em 2020. As notas do Enem já foram corrigidas e estão disponíveis na página do estudante. Lembrando que para fazer a inscrição no SISU, o estudante precisa ter feito a edição de 2019 do Enem e ter tirado nota acima de 0 na redação. A inscrição é feita na página do SISU na internet. Relatórios internacionais sobre economia estão reconhecendo o crescimento dos índices brasileiros depois de medidas tomadas pelo governo, como a nova Previdência e o programa de privatizações. Vamos então até o Palácio da Alvorada conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela vai explicar tudo pra gente. Lu, bom dia. Tem reunião hoje por aí, né? Bom dia para você, Renata. Tem reunião, sim. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. E é por causa dessa reunião que o presidente Jair Bolsonaro passa amanhã dessa terça-feira aqui no Palácio da Alvorada. É a reunião do Conselho de Governo, a primeira que acontece em 2020. Essa reunião, ela é semanal, reúne todos os ministros e é realizada desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o mandato. Nesse encontro, os ministros apresentam o que cada pasta tem feito e discutem os próximos passos. E bem cedinho, às 8 horas em ponto, o presidente e todos os ministros estavam aqui na porta do Alvorada para participar do hasteamento da bandeira. A cerimônia foi bem rápida, o presidente aproveitou para cumprimentar os turistas, como já é de costume, e aí eles entraram para essa reunião. E agora uma boa notícia para a economia brasileira. O FMI elevou a previsão de crescimento do Brasil para este ano de 2% para 2,2%. Um dos motivos, segundo o FMI, foi a aprovação da reforma da Previdência. Mas as medidas de recuperação da economia também fizeram com que o Brasil subisse da 6ª para a 4ª posição entre os destinos, entre os principais destinos de investimentos estrangeiros no mundo no ano passado. O presidente Jair Bolsonaro comemorou e pelas redes sociais ele disse que a confiança está de volta ao Brasil ao publicar que o país está atrás apenas dos Estados Unidos, da China e de Singapura. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. E olha, a atriz Regina Duarte foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria de Cultura. Regina Duarte se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Pelo Twitter, o presidente disse: "Tivemos uma excelente conversa sobre o futuro da cultura no Brasil. Iniciamos um noivado que possivelmente trará frutos ao país." Depois da reunião, o Palácio do Planalto afirmou que a conversa foi produtiva e que a atriz estará em Brasília na próxima quarta-feira para conhecer a Secretaria Especial de Cultura. Antes do encontro, Regina publicou no Instagram que teria uma conversa olho no olho com o presidente. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo.
Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.